Fala, meus queridos! Professor Adilson aqui para a gente estar dando continuidade às nossas aulinhas de geografia. Hoje, estamos entrando aí num tema diferente, estamos entrando num tema novo. Vamos estar trabalhando aí o continente asiático. Para começar a trabalhar o continente asiático, vamos trabalhar primeiro algumas características naturais do continente asiático. Vamos trabalhar hoje os aspectos físicos do continente asiático, beleza? Primeira coisa, Vamos começar um continente novo. Do que se trata esse continente? Trouxe um mapinha aí destacando para vocês o continente asiático. Ele está em vermelho aí no nosso mapa. O continente asiático ele é o maior continente do planeta, na frente de todos os outros, com mais de 44 milhões de quilômetros quadrados. Ele, sozinho, ocupa cerca de 1/3 de todas as terras emersas, ou seja, de todos os continentes, das terras dos continentes, 1/3 é só o continente asiático. E ele é banhado ali, pelo Oceano Pacífico e pelo Oceano Índico. Vamos lá. O continente asiático é um continente de extremos, Ele não é grande só em sua extensão. Ele tem muitas coisas que se destacam muito em referência a outros lugares. Ele tem o maior país do mundo, que é a Rússia, disparadamente o maior país do mundo. Ele tem a maior montanha do mundo, que é o Monte Everest, com mais de 8.800 metros de altura. E ele também tem a maior depressão absoluta do mundo. Depressão absoluta é aquela que a sua altitude vai até abaixo do nível do mar. Como exemplo, eu trouxe aí para vocês o Mar Morto, que é a maior depressão absoluta do mundo. Ele banha Israel, a Cisjordânia e a Jordânia, e ele é um lago salgado, cujas margens estão a mais de 400 metros abaixo do nível do mar. A parte mais baixa conhecida sobre o continente está localizado no maior continente que abriga a maior montanha e o maior país do mundo. Vamos lá, tratando um pouco sobre o relevo, Podemos observar todas as formações de relevo no continente. Tem todo tipo de relevo você consegue encontrar ali no continente asiático. Afinal de contas, é o maior, de novo, vamos sempre destacar isso, é o maior continente do mundo. Você tem formação de montanhas, você tem planícies, você tem depressões. Muito disso também está associado à formação geológica do continente, Como exemplo aí no relevo eu trouxe o já citado antes, o Monte Everest. É a maior montanha em altitude do planeta Terra. Ele está a mais de 8.800 metros de altura e está localizado na subcordilheira do Himalaia, Malaharagur. Não sei se eu falei certo. Como destaque aí eu trouxe um mapinha das placas tectônicas, onde você pode ver um movimento convergente acontecendo entre a placa euroasiática e a placa indiana. O que é o movimento convergente mesmo? É aquele quando as placas tectônicas vão na mesma direção. O que acarreta isso? Mapa de relevo aí do continente asiático, você pode ver que na porção central do continente asiático você tem as maiores altitudes. Você está vendo ali, o Himalaia, uma das maiores cordilheiras conhecidas pelo homem. Por que essa cordilheira, por que essa cadeia de montanhas existe? Movimento convergente, placa euroasiática e placa indiana. Ou seja, o movimento das placas tectônicas nessa região gerou a criação aí dessa vertente de relevo, desse tipo de relevo na parte central do continente asiático. E você pode ver a parte central do continente asiático com grandes altitudes e os seus extremos, as suas fronteiras, a sua parte litorânea caracterizada por planícies, áreas de baixíssima altitude que fazem fronteira com os oceanos. Hidrografia, disponibilidade de águas no continente. Apesar dele ser o maior continente do mundo, ele não é o mais agraciado em termos de disponibilidade de água. Você pode reparar nesse mapa hidrográfico que eu encontrei, que a parte central você não tem a disposição de rios. O que você tem ali são as cordilheiras, são áreas de extrema altitude, mas essas cordilheiras elas também originam esses rios. O derretimento da neve do topo dessas cordilheiras dão origem a muitos rios e algumas bacias hidrográficas do continente. De novo, lendo o texto agora, apesar de ser o maior continente, a formação hidrográfica do continente acaba não sendo muito extensiva, ela é muito limitada. A maior referência para isso, como eu disse, é o Himalaia, sendo distribuidor e divisor de água. Distribuidor por quê? Ele está lá no monte, o derretimento do gelo no seu topo faz com que gerem rios para outras áreas do continente. Vamos lá.
A Ásia Meridional e a Ásia Oriental, você tem destaque para o rio Ganges, o mais importante rio da região, é considerado um rio sagrado para os indianos. Você tem o rio Inde, com 3.180 quilômetros, que é banhado simultaneamente pela Índia e pelo Paquistão, e drenado no trecho mais seco de toda a área, onde se localiza o mais extenso deserto da porção meridional do continente, o Thar. Como destaque, né, eu trouxe para vocês o rio Ganges. Como foi visto antes, ele é considerado um rio sagrado para a população indiana. Ele é um dos principais um dos principais rios do subcontinente. Ele é um dos 20 maiores rios do mundo. Sendo que o fato dele ser considerado um rio sagrado para a população indiana faz com que muitos rituais sagrados aconteçam nesse rio. Também faz com que o rio Ganges seja um dos rios mais poluídos do mundo, devido a infinitas situações que acontecem ali na Índia, que vão desde casamentos dentro do rio, até o sepultamento de mortos, até o lançamento de cinzas de pessoas mortas, como uma forma de tradição sagrada da cultura daquele povo. Ele é muito poluído e, devido à cultura indiana, não se pode mexer nesse rio, assim, porque o rio é considerado uma entidade viva dentro da cultura indiana. Você pode ver um aspecto natural se mesclando com o aspecto cultural do povo que habita aquele território. Vamos lá, falar um pouquinho do clima, né? De novo, o continente asiático é extremamente grande. A variação climática também acompanha o tamanho do continente. A gente tem sempre que ter isso na cabeça. É o maior continente do mundo. Tudo que tiver ali vai ser realmente muito grande. Então a variação climática no continente asiático é extremamente grande. Trouxe um mapinha aí de clima, você pode ver aí, você tem o clima equatorial, diferentes tipos de clima tropical, né, de acordo com a disponibilidade de água, o tropical seco e o tropical úmido. Você pode ver o tropical úmido mais próximo das áreas litorâneas, e ele é úmido por quê? Porque recebe água, vapor de água vindo dos oceanos. E o tropical seco, localizado ali o número 3, mais ao centro do continente, onde o fator climático, continentalidade, influencia ali no clima mais seco dessas áreas. Você tem climas temperados e você tem climas frios. Você então tem no continente asiático, você vai de desertos quentes até desertos gelados. Pode ver o número 7, logo lá no extremo norte, né, a Sibéria, extremo norte da Rússia, é um deserto congelado. É uma área que está cortada pelo Círculo Polar Ártico, é um dos extremos em termos de latitude. Grandes latitudes naquela área, baixíssimas temperaturas. E você tem ali, ó, onde está o nome Trópico de Câncer, você tem a área do Oriente Médio, que é uma área desértica. Você tem deserto quente e deserto frio no mesmo continente. E entre eles você encontra variados tipos climáticos. Temos uma característicazinha específica, né, que é o clima de monções. As monções demarcam um tipo de variação climática que ocorre na porção sul e sudeste da Ásia. E por isso também é chamado de Ásia das Monções. Trata-se de um fenômeno atmosférico que proporciona a ocorrência de intensas chuvas em um período do ano e secas rigorosas no outro. O que é isso? Dependendo do período do ano, o mesmo local ele pode ter uma seca imensa, quase clima de deserto, né, vamos dizer assim, com baixíssimas quantidades de chuva, e o mesmo lugar em outro período do ano, devido a esses climas de monções, eles têm chuvas que podem causar grandes alagamentos e trazer grandes problemas à sociedade. Tem uma variação pluviométrica muito grande nessa área. Vegetação. Novamente, eu estou sempre frisando isso, né? O maior continente do mundo, uma grande variedade de tudo que a gente for estudar lá. E a vegetação não fica para trás nisso. Ela tem uma grande variação de tipos de vegetação que acompanham principalmente o tipo climático da área onde ela se situa. E tem que lembrar, vegetação e clima eles são praticamente associados. Você não vai encontrar uma floresta equatorial no meio de um deserto, porque aquele ambiente não favorece a disseminação daquela vegetação. Aquela vegetação ela não consegue sobreviver ali. Da mesma forma que você não vai encontrar uma vegetação de deserto no meio de uma floresta equatorial, porque a disponibilidade de água que tem na área equatorial é muito grande, aquela vegetação de deserto não está adaptada àquilo. A vegetação ela se adapta ao clima, à temperatura e à umidade do lugar onde ela está se instalando. Aí você pode ver inúmeras variações climáticas. Você tem tundra, você tem taiga, você tem vegetação de altitude, pradarias, você tem savanas, tudo dentro do mesmo território.
você tem vegetação desértica e você tem tundra, uma vegetação de climas frios dentro do mesmo lugar. Por quê? Extensão territorial extremamente grande, variação climática, variação de latitude, variação de altitude. Os fatores climáticos, eles influenciam bastante o desenvolvimento da vegetação dentro do continente asiático. Trouxe um exemplo, né, a vegetação de taiga, conhecida também como coníferas ou como floresta boreal, é um bioma predominante de regiões localizadas de elevadas latitudes. Quanto maior a latitude, menor a temperatura. E a vegetação de taiga se adapta a locais de baixas temperaturas. Vegetação desértica, só um exemplo, né? É aquela que encontramos em diversos desertos, não é exclusivo do continente asiático, é composto principalmente por plantas xerófitas. O que são plantas xerófitas? São aquelas plantas que se adaptam a viver com pouca disponibilidade de água. Elas conseguem armazenar bastante água dentro delas para elas passarem longos períodos sem chuva. Lembra tem aquele exemplo clássico do cacto, né? Onde a folha do cacto é o espinho, para que ele perca pouca água através do processo da evapotranspiração. Trouxe aí uma fotografia de uma paisagem desértica dentro do continente asiático. Você pode ver aí lá ao fundo as dunas e uma vegetação rasteira, bem esparçada, né, espalhada ao longo do local. Só para cargo de curiosidade, esse é o mesmo deserto, é o deserto de Gobi. Essa imagem é do deserto de Gobi. Com isso, galera, a gente finaliza aí a nossa aula sobre aspectos naturais, né, características gerais iniciais aí do continente asiático. Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, é só me perguntar, pode deixar nos comentários. Até a próxima aula aí, galera!